Ei, pessoal, bem-vindas e bem-vindos à nossa última semana do volume 2 do segundo ano do ensino médio. Eu tô um pouquinho tristinha, cabisbaixa hoje, não sei porquê, mas eu me apeguei um pouco demais às aulas com a turma do segundo ano, não sei se pelo conteúdo, não sei se pela forma como vocês abraçaram as minhas loucuras com os gatos, mas hoje eu tô um pouquinho triste. Deveria estar mais feliz por ser a nossa última semana e saber que a gente venceu esse volume 2, tá certo? Mas talvez ao longo da nossa aula de hoje eu me anime um pouco mais, até porque a gente vai voltar a falar sobre música. E o material selecionou alguns sons específicos para a gente comentar na aula de hoje. Antes de começar, aquele velho recadinho sem o Odin, porque eu acho que ele também ficou triste, ele tá dormindo. Eu acho que eu nunca vi o Odin dormindo tão profundamente assim, pessoal. Acho que ele entendeu que era a última semana de aula com vocês. Então hoje o recado é comigo mesmo. Se inscrever aqui no canal e seguir a gente nas redes sociais tem aqueles benefícios que vocês já sabem, de cor e salteado, certo? Vocês vão ter acesso a projetos gratuitos, aos cronogramas do nosso volume 3, que já a gente está de volta, se Deus quiser, tá certo? Então todo mundo ganha, a gente ganha e vocês também. Me espere depois da vinheta que a gente vai conversar um pouquinho. Até logo! Pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre a música e seus sons. Obviamente, já falei com vocês na semana passada, né? Que a música transforma a nossa maneira de pensar e agir. Eu sou apaixonada por música, eu escuto tudo que vocês pensarem. É interessante eu falar isso porque tem uma atividade, inclusive, que incide nessa reflexão. A gente deve ouvir outros estilos ou se apegar àquele estilo de que a gente mais gosta? A gente comenta já, tá certo? A música tem a capacidade de nos fazer lembrar do passado, de nos fazer alegres ou tristes, de levantar nosso astral e de nos levar a ambientes abstratos. E é por isso que quando você está triste, por exemplo, você escuta uma música mais triste, uma sofrência, tá certo? Quando você está alegre, você já escuta uma música mais, um som, né? Uma música mais agitada, que te permita dançar, por exemplo. Nessa semana, então, a gente vai conhecer alguns desses sons específicos. Eu trouxe para vocês algumas imagens de grandes personalidades dos sons, dos ritmos, tá? Que a gente vai conhecer aqui hoje um pouquinho melhor. O Jimi Hendrix aí, né, dispensa apresentações, talvez o maior guitarrista e um dos músicos mais influentes da história da música, tá certo? Pessoal, moderna, né? O Cartola, gente, Cartola foi cantor, foi compositor, foi poeta, foi violinista, Cartola foi tudo, e um dos maiores nomes do nosso samba, do samba brasileiro. Esse do lado dele eu também acho que vocês já vão reconhecer, né? O grande Bob Marley, que fez a Jamaica ser reconhecida no mundo, ser reconhecida e aplaudida no mundo todo, né? E o Armstrong aí, o Louis Armstrong, no jazz, tá certo? Vamos tentar entender um pouquinho agora cada um desses sons. Então, o primeiro deles é o rock. Surgiu durante a década, pessoal, de 50 nos Estados Unidos. Com o passar do tempo, ele se desmembrou em outros sons. E hoje a gente tem uma porção de estilos e sons e ritmos que vieram do rock. A gente tem heavy metal, pop rock, a gente tem blues rock, hard rock alternativo e muitos outros. Para quem gosta de cada um desses estilos, estamos juntos, porque eu também sou apaixonada por rock, tá, pessoal? A gente tem o samba, falei com vocês do Cartola, né? O samba é nosso. O samba é uma produção brasileira, é algo de que a gente realmente tem que se orgulhar e bater no peito e falamos, fizemos a cultura brasileira chegar ao mundo, aos 4 cantos desse globo, tá certo? E a origem do samba remonta, pessoal, aos batuques trazidos pelos negros escravizados. E a gente vai ver alguns outros estilos, sons e ritmos que vieram
de uma canção de resistência, né? De um toque mais de resistência. Inclusive, já começo a falar para vocês agora de um deles, que é o reggae, né? É um gênero desenvolvido na Jamaica, como eu falei para vocês, o maior expoente desse gênero é o Bob Marley, que surgiu aí por volta da década de 60. Originalmente tratou, como eu acabei de falar com vocês agora, tá certo? De assuntos relacionados à repressão política, a uma vida livre de preconceitos, ao racismo e por aí vai. Além do reggae, nós também temos o jazz. O jazz nasceu nas comunidades afrodescendentes, né, nas comunidades de matriz africana dos Estados Unidos, tá certo, pessoal? Os negros que ali vieram encontraram no jazz uma possibilidade de expressão, tá bom? Então ele se desenvolveu com a mistura de várias tradições religiosas, em particular a afro-americana. Um de seus principais nomes é aquele que eu apresentei para vocês, o Louis Armstrong. E por fim, o que o nosso material nos apresenta é o funk. Eu trouxe uma explicação um pouco maior para o funk, porque, infelizmente, o funk ao longo das décadas, principalmente depois do ano de 2010 ou depois do ano de 2005, talvez até depois dos anos 2000, tem até uma grande companhia do Rio de Janeiro, né, que usa esse ano em específico, né, para fazer referência a um outro estilo de funk, a um outro som que vem do funk. Então nós associamos hoje o funk muitas vezes a uma carga pejorativa, a uma carga negativa, como se fosse um estilo menor, um estilo, sabe, inferior, um som inferior. Só que o funk que a gente está falando é um gênero musical que se originou em comunidades afro-americanas em meados da década de 60, quando músicos afro-americanos criaram uma nova forma de música rítmica e dançante através da mistura de soul, jazz e blues, ou blue. O que acontece com o funk? Não é só essa batida, sabe? Às vezes muito monoletral, né? Essa coisa que em 3 minutos tem apenas 1, 2, 3 ou 4 frases. Não é só desse funk que a gente está falando. E se você escuta esse funk, tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Só quero destacar para vocês que o que o material trouxe pra gente é uma perspectiva do funk, daquele funk raiz, da origem, lá em 1960, como que ele surgiu, tá certo? É comum, obviamente, no caso do Brasil, e agora deixando um pouco as origens do som, do gênero, do estilo, do ritmo funk de lado, no Brasil a gente associa, obviamente, aos modos de vida das comunidades periferias, principalmente do Rio de Janeiro. E sim, vocês vão talvez me questionar e falar, não só, né, Viviane, da vida das comunidades e das periferias. A gente sabe que agora, inclusive, tem uma outra vertente do funk brasileiro, que é o funk ostentação, que não tem quase nada ou absolutamente nada a ver com a vida das comunidades e periferias. E aí eu concordo com vocês e já faço um adendo, uma observação. O funk se dividiu, pessoal. E tá tudo bem ele ter se dividido. Se você gosta de uma dessas vertentes, desse grande tronco maior que se chama funk, tá tudo legal. O funk, como ele chegou no Brasil, tá, pessoal? Tô falando daí já bem. Quando eu nem, talvez, era nascida, né? Porque eu sou novinha, pode não parecer, mas eu sou novinha. Enfim, brincadeira à parte. O funk também chegou no Brasil como um movimento de resistência bem marcado, bem caracterizado. Inclusive, a prova do Enem já captou alguma dessas letras de funk, de resistência, ou de protesto, ou de crítica social e colocou na prova. Não sei se vocês já ouviram falar o nosso som não tem idade, não tem raça e não tem cor. Mas a sociedade, pra gente não dá valor. Só querem nos criticar, pensam que somos animais. Se existiu o lado ruim, hoje não existe mais, porque os funkeiros de hoje em dia caiam na real. Não sei se vocês conhecem esse funk
que eu citei para vocês agora. Isso é uma letra de funk que caiu na prova do Enem. Porque é um funk de uma crítica social bem acentuada. O rap do Silva, que por mais que se chama rap do Silva, tem uma batida, né, de um funk, de uma batida de um ritmo mais dançante, também tem uma crítica social, pessoal, muito acentuada, tá bom? Então, esse grande tronco funk que surgiu lá das comunidades afro-americanas em meados da década de 60, como está aparecendo para vocês, chegou no Brasil de uma forma, obviamente. E agora, nessa sociedade pós-moderna, com o YouTube, aí potencializando tudo, essas plataformas de streaming potencializando tudo, o funk evoluiu e foi acompanhando uma evolução da sociedade, uma evolução normal da sociedade. E agora o funk não só se restringe à crítica social, nós ainda temos funkeiros ainda fazendo, né, esse funk mais consciente, como diria o MC Marden, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, é um compositor que eu gosto muito, tá bom? Que eu escuto e falo para os meus alunos ouvirem, às vezes cobro nas provas. Nós também temos, além desse funk, né, o funk ostentação. A gente tem inclusive o funk proibidão, né, que tem pessoas que curtem, tá tudo bem curtir, tá certo? Então, funk, quando eu falo funk, pessoal, não associo só a grandes nomes hoje, né? A gente tem principalmente uma grande funkeira mulher representando o funk nacional aí, ó, no mundo afora. Então não é só esse funk que eu estou falando, tá certo? Eu sei que vocês estão muito novos e é por isso que eu estou enfatizando isso, tá bom? Não é só esse funk que eu estou falando, não é só o funk proibidão, não é só as grandes produções, né, que estão aí no YouTube, essas grandes gravadoras, é uma coisa monstruosa, chega a ser estrondoso às vezes, as produções que estão relacionadas hoje em dia com o funk. Além desse funk, que se você curte, que se você gosta, tá tudo bem. Eu também gosto, tá, pessoal? Numa festa, no meu noivado, tocou bastante desse funk. No meu casamento também, tá certo? E também nós temos um outro funk, além desse que surgiu nos Estados Unidos, a forma como ele foi apropriado no Brasil, o funk consciente, o funk de crítica social. Tá certinho? Ok? Tem alguma dúvida, pessoal? Pode deixar nos comentários, que por mais que seja a nossa última semana, eu ainda quero ficar pertinho de vocês, tá bom? Vamos então agora para as nossas atividades. Atividade de número 1. Propõe que a gente, né, encontre alternativa cujo ritmo foi criado no Brasil. O que eu falei com vocês daquele som, daquele gênero, daquele ritmo que a gente precisa bater no peito e falar é nosso? Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Vamos para a atividade de número 2, pessoal. Vocês viram, eu sou uma grande cantora, tá vendo? Ainda bem que eu sou professora, porque eu sei que como cantora não precisa deixar nos comentários. Eu sei que eu não daria certo. Obrigado, Deus, que eu sou professora. Questão de número 2. A partir de suas ideias, explique por que é importante a música na formação social, política, cultural e histórica de uma pessoa. Proposta de resposta que eu deixo para vocês, que obviamente vocês podem aumentar, elaborar, inclusive aconselho que vocês façam isso, né? É a seguinte: a música é uma das formas de expressão da cultura popular que exerce uma importante função na construção de identidades das sociedades, como aconteceu com o jazz e com o reggae que eu acabei de comentar com vocês, que trataram de assuntos de repressão política, preconceito e racismo. Além disso, a música consegue quebrar barreiras das diferenças culturais, ultrapassar fronteiras, fazer o Brasil ser conhecido no mundo e a Jamaica também ser aplaudida e conhecida, e participar, obviamente, da construção da identidade do sujeito. Certinho? A questão de número 3 pergunta se a gente considera importante a diversidade musical ou se seria interessante que cada pessoa ouvisse somente o que gosta. Lembra que eu comecei a aula falando com vocês? Falei, olha pessoal, tem uma atividade que incide nisso aí. Será que a gente diversifica os nossos gostos ou nos prendemos àquilo que a gente gosta, guarda num potinho no nosso coração, abraça e não vamos ouvir outra coisa? Eu acho que eu dei conta de responder na minha proposta.
Se vocês considerarem coisas diferentes, vamos conversar nos comentários. Olha só o que eu penso. Obviamente, a diversidade cultural é importante. Para mim, sem dúvida, né? Porque possibilita pra gente, para os sujeitos, ter contato, travar contato com músicas e estilos que certamente ampliam o nosso conhecimento sobre os contextos, as expressões e as diversidades musicais do nosso país e do mundo todo. Com esse conhecimento, as pessoas, nós, podemos ter a curiosidade despertada e procurar e ativar mecanismos de busca para ampliar o nosso repertório cultural, música e cultura, pessoal. Espero que eu tenha conseguido colocar isso aí para vocês, que tenha ficado claro. Além disso, vale destacar que a diversidade musical pode, inclusive, afirmar o nosso gosto para o nosso estilo, ritmo ou gênero favorito. Vocês já pensaram nisso? Que quanto mais a gente conhecer, mais a gente ouvir, mais a gente ler, mais a gente assistir, mais certos daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente vai ser. Isso é muito bacana. Sem contar na possibilidade de a gente ser muito menos egoísta, muito mais altruísta através do contato com aquilo que pertence ao universo do outro, sabe? Eu acho isso muito legal, muito bacana. Com essa atividade número 3, eu encerro a nossa semana. Um pouquinho triste, não sei porquê, como eu disse para vocês, talvez sejam os conteúdos do 2º ano do ensino médio que realmente tocaram o meu coração e fez com que eu criasse esse carinho, né? Por vocês mesmo através dessa tela. E eu fecho a nossa aula dando um recadinho. Na semana passada, a Escola Online começou o projeto Enem Não Erro Mais, para ajudar a galera a não ter medo dessas 4 letrinhas, dessa sigla que apavora muita gente. Para o estudante da Escola Online não temer o Enem, a gente ajuda de forma gratuita. Se inscrever no canal é uma forma de facilitar o seu acesso e o seu contato com o projeto Enem Não Erro Mais. Vai perder? Espero que não. E assim eu finalizo a nossa semana e o nosso volume 2, pessoal. Muito obrigada por todo o carinho e eu vou sentir saudade dessa turma, tá certo? Um abraço para vocês e até logo.